Águas Mortais é um novo filme de tubarão. E, gente, que filme legal. Eu acabei de sair do cinema e eu trouxe aqui pra vocês 3 ensinamentos que esse filme nos traz. Eu gosto muito de converter aí, digamos, filmes e livros em ensinamento e sempre dá pra aprender. E aqui esse filme, ele nos traz ensinamentos sim. Vamos pelo ponto de que é um filme muito legal. O acidente em si, que é a queda aqui do avião, foi uma sensação que parece que você está lá. Eu assisti no cinema, foi uma sensação muito boa, assim. Sabe, é imersivo. E depois a gente lembra que ainda tem a questão dos tubarões após. Então, a gente vê, né, os protagonistas, pessoas com problemas. Então, a gente vê um copiloto que o filho tá doente e ele não sabe lidar com a doença do filho, ele não tem estrutura pra isso. Então, ele vai ali atrás de trabalho, um atrás do outro, pra tentar fugir disso. A gente também tem um casal que cada um tem um filho e a filha do cara não tá lidando muito bem com a madrasta, nem com o novo meio-irmão. Nós temos um estudante, um casal de estudante que não podem se relacionar por conta de regra. No caso, o menino é o capitão e ela faz parte do time e não pode ter relacionamento, então isso é uma questão entre eles, porque eles se gostam. E nós temos também um rapaz ali de um time de futebol que, de início, a gente tem uma má impressão ali, eles têm uma treta entre os dois, tanto o menino desse casal quanto a menina e esse outro rapaz. Nós temos o cara mais idiota do mundo dentro desse filme, que é o que causa todo acidente. Ele não respeita regras e ele só pensa nele. E aí a gente vai vendo o desenvolver desses personagens à medida que o filme vai acontecendo e como eles vão lidando com a pressão, principalmente depois do acidente. E aí a gente já vai para a primeira lição, que é ali quando tá para acontecer o acidente, o copiloto começa a falar pro piloto tudo que eles estão perdendo. E o piloto vira pro copiloto e fala: "Não me diz o que a gente já perdeu, me diz o que a gente ainda tem". E, gente, é uma mentalidade em estado de emergência que a gente pode trazer pro nosso dia a dia muito interessante, porque a gente tende a focar no que a gente não tem, a gente tende a focar no problema, e ali é uma pessoa treinada para lidar com a solução numa situação de emergência. Você não foca no problema, você não foca no que você não tem, e sim no que você tem e como você pode trabalhar com isso. Então, o copiloto para de falar para ele o que eles não têm mais e o que eles perderam, o que estavam perdendo, e começou a passar para o piloto o que eles tinham ainda, e a partir dessa informação ele cria uma estratégia para tentar pousar esse avião ali no mar da melhor forma possível. E aí, logo depois da queda do avião, muita gente se perde, assim, é uma cena imersiva. O acidente em si, você vai vendo muitos trechos acontecendo ao mesmo tempo, que dá uma sensação imersiva do que tá acontecendo, e a gente começa a perceber ao longo do filme que a ajuda, ela vem de onde a gente não espera. Então, pessoas assim que você fala, não vai ajudar, ajuda. Então, a gente vê o copiloto que não tava ali preparado para tomar toda aquela responsabilidade do avião, mas ele toma aquela responsabilidade, ele ajuda ali quem ele pode, principalmente a criança. E nós temos também, por exemplo, o jogador eu acho que é de futebol, não sei. Um jogador, né? Eu não sei exatamente o que ele é, mas a gente tem ali um jogador que ele acaba tendo uma rincha com o menino, eles chegam a brigar, mas aí acontece uma situação, um outro acidente, ele perde a consciência e quem ajuda ele é o rapaz que ele tinha agredido um pouco antes. E ele fica muito grato e, assim, é impressionante como a ajuda, ela vem da onde você não espera. Nós vemos também, num determinado momento, um barco que vai ali para ajudar, de pescadores, e a forma como eles vão, se colocam de prontidão, ajuda, abre mão do próprio peixe ali que eles conseguiram pescar para ajudar e salvar aquelas pessoas. É uma forma muito bonita de ver tanto a generosidade das pessoas, como também a ajuda vem da onde a gente não espera. Então a gente tem a primeira lição, que é focar na solução e no que você pode fazer e não no problema. Depois vem o segundo, que a ajuda, ela vem da onde a gente não espera. E aí a gente vem para a terceira lição desse filme, que é como situações piores nos prepara para situações que antes pra gente era insuportável. Então a gente vê, por exemplo, o copiloto, ele não estava conseguindo lidar e ficar em casa com o filho dele doente, com a incerteza se o filho dele ia viver ou não. Mas depois de tudo que aconteceu, a queda do avião, as perdas, o tubarão e tudo que eles passaram, a gente vê o copiloto voltando para casa e aquilo para ele não é mais um problema, não tem mais
traz aquele peso. É como se esse desastre, toda essa situação que aconteceu no filme, tornasse ele mais forte, mais resiliente, ao ponto que aquele problema que ele estava fugindo, ele tá disposto a encarar de frente. Outra personagem também que a gente vê é a criança, né? São duas crianças e a menina estava muito revoltada com a situação, ela não aceita o menino como irmão ou meio-irmão, e a gente vê essa postura dela se transformando totalmente, ela reconhecendo que gosta do irmão e disposta a estar com o irmão, na vida do irmão, independente de qualquer coisa, justamente porque a situação pior tornou aquele problema que ela tinha inicialmente, que era o conflito com o pai, a madrasta e com o meio-irmão, uma bobeira. Então assim, não é desvalidando o sentimento, e sim como dificuldades maiores nos tornam mais fortes e mais resilientes. Então a gente vai vendo isso por todo o filme. Personagens que não estavam conseguindo lidar com problemas na própria vida, dispostos a enfrentar isso depois do acidente, depois do desastre. Isso também aconteceu com o casal que acabou se acertando ali, e você via que eles estavam dispostos a tentar ficar com o time, capitão, e meio que tentar lidar ali com o romance deles. E tudo isso era um problema muito sério antes do acidente. Depois, essas pessoas começaram a olhar para problemas que elas tinham na vida delas de uma maneira mais leve. E não é que o problema se tornou mais leve, é que o conflito, o problema tão pesado fez eles se tornarem mais resilientes. E como que a gente aplica isso na nossa vida? É que às vezes a gente tá passando por um problema que a gente acha que é maior do que a gente, mas não é. Ou a gente espera, se prepara para esse problema e enfrenta, ou situações piores podem nos preparar para problemas que a gente não tá sabendo lidar. Mas a resiliência, ela pode ser construída. E não é que é o acidente que faz essas pessoas ficarem resilientes. É que perante esse problema, a forma como elas encaram e a decisão de sobreviver faz elas ficarem mais resilientes. E também eu vou colocar uma dica extra, né? No caso, uma observação extra com relação a esse filme, que é como, quando você está em uma situação de vida ou morte, a única coisa que importa é sobreviver. Então, todas essas pessoas do avião que sobreviveram, elas tinham um único foco: sobreviver à queda do avião e sobreviver ao tubarão e viver. É um foco, é ficar vivo. E a gente pode tirar isso como lição com relação aos nossos problemas. Procrastinação, paralisação, excesso de problema que você não está comportando, na maioria das vezes é acúmulo de problema. Então você pega um problema, que é o que você mais precisa resolver com emergência, e você foca nesse problema. E depois você vai resolvendo um problema por vez. Às vezes, muitas das vezes, não é que as pessoas não são resilientes ou são fracas, elas apenas não colocam como prioridade problemas. Elas têm vários problemas e quer resolver os vários, não dá. Então você pega um, e esse é o que você precisa resolver por agora, qual que é o mais importante, e você foca e coloca toda a sua energia nisso, e depois você vai resolvendo outros problemas. É isso que esses filmes de sobrevivências mostram, que são pessoas focadas em sobreviver. É um problema, é grande, mas é um só. Então as pessoas conseguem lidar com isso, com um problema, e ficar mais resiliente para lidar com esse problema, e é isso que a gente pode aplicar na nossa vida também. Eu amei o filme, eu acabei de assistir, então eu cheguei do cinema, tipo assim, nossa gente, que filme legal, com aquela vontade de assistir de novo. Eu me conectei com os personagens, a gente se importa com as pessoas, porque tem filmes que a gente não consegue criar laço. Então pra gente tanto faz, tanto fez, não é o caso aqui. Então é um filme legal, é um filme envolvente, é um filme onde os personagens são cativantes, onde você torce por eles. É muito bem feito o filme. Indico pra vocês assistir e assistam com outra perspectiva, que é aprender com personagens em estado de emergência. É isso, se inscreva no canal se vocês gostam de vídeos assim, tirando lições de livros e filmes. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.